Shalom, começamos agora mais um programa Escola de Profetas, a Bíblia, livro a livro, capítulo a capítulo. Estamos hoje no livro de Atos. Atos, capítulo 9, que falamos do início, agora a segunda parte de Atos, realmente no capítulo 9, mostrando as consequências de Saulo, agora Paulo, transformado. Falamos de transformação, vamos falar agora de frutos. Você está transformado? Como é que eu sei que você está transformado? Quais são os frutos na sua vida que vão comprovar essa transformação? Você pode observar isso justamente na condição de Paulo. O que Paulo pôde viver, o que essa unção que havia na vida de Paulo pôde trazer a ele de transformação, adequando o quê? Os frutos da sua vida. A Bíblia diz, pelos frutos você vai ser conhecido. Então, se uma pessoa tem frutos, esses frutos testificam o que Deus colocou na sua vida. Se a pessoa tem apenas palavras e aparência, olha, isso aí qualquer um tem. Discurso, qualquer um tem. Eu quero saber dos frutos. Jesus disse o seguinte, naquela figueira, a figueira tinha que dar frutos. Ele chegou perto, tinham apenas folhas. Ele mandou a figueira secar. Por quê? Folha de figueira, desde Adão até os nossos dias, não resolve a vida de ninguém. Aparência não resolve a vida de ninguém. Discurso religioso não resolve a vida de ninguém. Ter aí uma condição como Paulo tinha, o melhor da religião hebraica, o melhor da cultura grega e o melhor da cidadania romana, tudo isso não resolvia a vida de ninguém. O que resolve a tua vida é Jesus. Então, qual é o momento de Paulo, agora transformado, o que ele tinha para exibir como frutos? O primeiro fruto que ele exibia era a pregação do Evangelho. Eu vou então exemplificar nessa aula dos frutos 3 P's para você seguir a sequência do nosso raciocínio. O primeiro deles então, você se converteu, você se transformado, que fruto você vai dar? Primeiro fruto, pregação do Evangelho. A pessoa que é transformada e não prega o Evangelho, eu tenho todos os motivos de duvidar da transformação. Posso achar que ela mudou de religião, que ela encontrou um novo grupo social, que ela está até satisfeita com esse novo grupo social, mas não posso dizer que ela está transformada, porque a transformação ela é evidente no fruto, esse primeiro fruto, pregação do Evangelho. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Se você parou para pensar, então já é ruim, porque todo dia você tem que pregar o Evangelho. Em todo momento, há chance de você abrir os seus lábios e pregar a palavra e pregar o Evangelho. Você pode perguntar assim, eu não sei o que eu vou pregar o quê? Faça como Paulo, ele conhecia tanta coisa, ele tinha aos pés de Gamaliel toda a sua graduação, ele teve tanto ensinamento, o que Paulo pregava? Vamos conferir? Atos, no capítulo 9, versículo 20, fala assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Pronto, a tua pregação é essa, a tua pregação é Jesus. O que é a pregação de Jesus? É pregar o poder que há no nome de Jesus. Pregar a Jesus é dizer, olha, eu conheço o nome que tem todo o poder. Ele pregava Jesus e dizia, Jesus é o Cristo. Jesus é a palavra hebraica, Yeshua, que significa Salvador. E Cristo, a palavra hebraica é Mashiach, Christos é grego e Mashiach então é hebraico, que significa o ungido. Então, pregar a salvação e pregar a unção. Pregar que não há salvação em outro nome, não há salvação na idolatria. Não há salvação na religião, não há salvação nas boas obras, não há salvação em ser uma boa pessoa. Onde está a salvação? A salvação está em Jesus. Invoque o nome de Jesus, chame o nome de Jesus, coloque esse nome para dentro do seu coração. Tenha então agora uma vida salva. Ninguém pode ser salvo a não ser através do nome de Jesus. Isso é pregar a Jesus, que é o Cristo. Cristo, Mashiach, como eu disse, que significa ungido. O que é pregar a unção? É demonstrar que na sua vida há uma relação do Espírito que capacita você a realizar o que você realiza. Vamos supor, pega uma pessoa que é dentista. Por que ele é dentista? Ele fez o curso de odontologia,
Ele abriu lá o seu consultório, ele tem lá uma qualificação do CROSP e ele começa então, por exemplo, a atuar como dentista. Por quê? Ele está qualificado. Você vai lá, abre a boca, ele vê a tua boca, faz um orçamento barato para você e você então tem a sua saúde bucal restaurada. Por que ele faz isso? Porque ele está qualificado. Agora você está qualificado a pregar Jesus? Onde está a tua qualificação? Em primeiro lugar, a tua qualificação está no conhecimento de que Jesus é Cristo, que Ele é o ungido. O ungido que ungiu você, que qualificou você. Como você foi ungido? Paulo foi ungido pela imposição de mãos do Espírito Santo. Veio ali o Espírito Santo, aquela unção veio sobre ele e aquela unção o qualificou para exercer e exercitar aquilo que ele tinha de conhecimento aplicado agora ao Espírito. Aqui entra um ponto muito importante que gera muita confusão. A pessoa fala assim, agora sou de Jesus, recebi o Espírito vai me capacitar. Amém. Sabe o que o Espírito faz? João 14, já vimos essa aula no livro de João. O Espírito Santo, ele vos lembrará. Legal. Ele vai te lembrar. Você estudou? Se você não tem uma base para ele lembrar, ele não tem do que lembrar você. Vai lembrar você que você não estudou? Vai lembrar você que você não aprendeu nem a falar, nem a escrever? Vai lembrar você que você não tem conhecimento de coisa alguma? O que o Espírito vai lembrar você? Então você precisa sim de uma qualificação e o Espírito vai trazer a você, nessa qualificação, uma base de frutos. Por que Paulo trouxe ao Evangelho um crescimento sem dimensões de comparação com Pedro, e com Tiago, com João e com os outros apóstolos? Porque havia nele uma base de conhecimento, onde o Espírito entrou ali e trouxe aquela transformação. Então aí está o reconhecimento de uma unção. Você vê que Pedro pregou em Atos 2, uma grande bênção. Estevão, no seu discurso em Atos 7, mostra que ele tinha até uma qualificação humana superior àquela que Pedro tinha. Estevão não era um pescador, a Bíblia não diz qual era a sua qualificação. Mas o que é importante você notar aqui, o Espírito Santo, ele não vai usar a tua qualificação humana, ele vai usar a tua renúncia dessa qualificação para ser preenchido com o Espírito Santo naquilo que é o teu chamado. Porque Deus falou assim, olha, Ananias, vai orar para o Paulo. Oh, Deus, esse não, esse aí está assolando em Jerusalém. Bom, eu vou orar para que Deus mande um raio do céu para a vida dele? Ele está cego? Que ótimo, vou levar umas cordas lá, vou amarrá-lo e vou jogá-lo então na fogueira. Não, você vai lá, vai orar por ele é para mim um vaso escolhido. Por que ele era um vaso escolhido? Porque Deus sabia no coração de Paulo que essa renúncia ia acontecer. Então você tem uma qualificação humana, seja ela da faculdade, seja ela do seu contexto social, essa qualificação, ela não tem utilidade para Deus, a não ser que passe por uma renúncia. Quando ela passa por uma renúncia, você dizer, Senhor, o que eu preciso? Eu preciso que o teu Espírito me qualifique. Eu preciso que o teu Espírito, ele realmente possa ativar em mim uma base de conhecimento para servir a um novo propósito. Então você pensa o seguinte, Deus me salvou só agora. Não, Deus está de olho em você há muito tempo. Estava de olho em Paulo desde que ele saiu de Damasco, foi acompanhando. Olha, quando chegar pertinho lá, a gente derruba ele. Por que não derrubou logo no começo? Talvez ele voltasse para Jerusalém e não seria aquilo que Deus esperava. Deixa ele chegar pertinho, agora já derrubou. E aí, Paulo? Ele entrou em Damasco, ficou cego 3 dias, que foi a aula anterior. Para quê? Para ser um vaso escolhido, alguém qualificado pela unção que vem de Deus. Então, pregue a Cristo, que é a qualificação, que é a unção. Pregue a Jesus, que é o Salvador. Então, o fruto da tua vida é pregação do Evangelho. O segundo fruto é perseguição. Como você vai reagir diante da perseguição? Você é uma pessoa transformada? Como eu sei que você é transformado? É só lançar a perseguição e ver como você reage. Os transformados, na perseguição, eles mostram com sangue nos olhos, como diz o apóstolo, que eles são realmente autênticos, que eles são verdadeiros, que eles não são cisalháveis, é uma palavra complicada, não são quebrados no momento da perseguição. Eles não são assim feridos ou fragmentados, perdem a sua estrutura na hora que vem a pressão sobre eles. Então, se há pressão na tua vida e você reage a essa pressão com uma condição apostólica de firmeza, de convicção, mostra que você foi transformado. Transformado no quê? Num barro, numa pedra preciosa. As pedras preciosas são formadas de que maneira? Debaixo de muita pressão. Há pressões tectônicas, geológicas, altíssimas, que formam as pedras preciosas. Você quer ter algo precioso na sua vida?
Suporta a pressão. Ah, mas apareceu isso. Ah, mas falaram aquilo. Ah, mas aconteceu aquilo outro. Essa perseguição vai tirar você do caminho? Essa perseguição não vai colocar em você realmente o ímpeto, um desejo, um ânimo de ser uma pessoa cada vez mais convicta e qualificada? É isso que o Senhor espera de você. Agora, de quem partiu a perseguição? De todos os lados. Paulo foi perseguido pelos judeus, porque ele não era mais um fariseu, não era mais um judeu. Foi perseguido até pelos cristãos da igreja. Porque ele chegou lá e pensou, quem é esse cara aí? Esse não é aquele que fazia aquilo? Ah, não, está convertido. Ele matou minha irmã, ele matou minha mãe, ele matou não sei quem. Imagina os sentimentos daqueles, né? Quando Paulo foi perseguido em Damasco pelos judeus, você vê que está em Atos 9 mesmo, que estamos vendo esse capítulo, ele é descido por um cesto pela muralha e assim ele escapa. Você pode imaginar assim, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Você pode imaginar a pessoa que segurava aquela corda. Bom, Paulo está nesse cesto, está todo mundo a fim de pegar esse cara. Olha, acho que eu vou aqui ter o ministério da corda solta. Eu vou soltar essa corda aí, se é de Deus, Deus segura, se não é, meu, que ele vai embora agora. Por quê? Porque havia muita controvérsia em relação à vida de Paulo. Paulo sofreu perseguição de todos os lados. Agora, junto com a perseguição, também há livramento para a sua vida. Deus quer colocar em você uma marca de livramento. Será que tem alguém querendo soltar a tua corda? Imagina você naquele cesto, Paulo naquele cesto, dependendo 100% da mão do outro. São coisas assim na Bíblia que são interessantes, que nos mostram que a dependência que temos do corpo é muito interessante, né? Mas naquele instante, a dependência era de Deus. Mas ele estava naquele instante fragilizado, até para que o seu próprio ego, que havia sofrido uma renúncia, se mostrasse que na perseguição ele não ia ficar assim, posando de vítima ou de coitadinho. Ah, Senhor, por que eu estou assim? Por que isso aconteceu comigo? Você mostra na palavra, na pregação, você mostra na perseguição. O terceiro P, que mostra que você é transformado, vou falar já já para você após o nosso intervalo. Estamos de volta aí falando sobre transformação, os frutos, né? Aula anterior, Atos 9, transformação de Paulo. Hoje, então, os frutos, a evidência da transformação. Falamos que ela é a pregação do Evangelho, ela é justamente a perseguição e também ela é o poder. Você está transformado, então em você há a pregação de Jesus Cristo, em você há a condição de vencer a perseguição e em você existe poder. O milagre nos justifica. O milagre, a bênção, a unção, o poder que se manifesta em nossa vida nos justifica. Então, através dessas três condições, desses 3P, pregação, perseguição e poder, você mostra então o que o Senhor tem realizado em você. Como foi com Paulo? Vamos conferir. Atos capítulo 9, lemos a ação no versículo então 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que bênção, hein? Havia o crescimento, manifestação desse poder. Os irmãos haviam se convencido e se convertido, né? A própria conversão de Paulo. Falavam, vamos segurar porque Deus está usando muito. Ele fala com muita ousadia. O que é ousadia? É esse poder. Ele falava com os helenistas, que são os gregos, né? Que queriam tirar a vida. Agora essa ameaça, não tirava de Paulo o ímpeto, a vontade e disposição de manifestar ainda mais poder. A perseguição vem, mas tem poder. Poder para os outros e poder de Deus através de você. E Atos capítulo 9 termina então mostrando mais poder. Poder agora através de Pedro.
e 2 sinais fortes de poder que mostram que você também está transformado, porque você participa do corpo. Então, no corpo, cada um tem uma função, mas o benefício é de todos. Então, temos aqui em Atos capítulo 9, nós temos aqui no versículo 32 e 35, fala que Pedro, ele estava ali, encontrou ali em Lida um homem chamado Enéas. Versículo 33 fala assim, que havia 8 anos, estava de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então a cura que Pedro performou aqui em nome de Jesus foi a cura de um homem paralítico. Porque a igreja está avançando, a paralisia não tem lugar, nem física e nem espiritual. Essa é uma marca de poder. O poder vai fazer você avançar. O tempo vai passar e você vai avançar. Então, eu falei, Enéas, arruma o teu leito. Chegou a hora de você cair fora. Quantas pessoas passam o dia inteiro na cama, né? E nem tem problema de paralisia, né? Mas a paralisia da alma, a paralisia espiritual. Mas chegou um poder para tirar você dessa cama e para colocar você para andar, colocar você para realizar em nome de Jesus. Esse era o poder que havia na manifestação da igreja apostólica dos primeiros dias. E a segunda marca de poder está aqui numa ressurreição. A partir do versículo 36, ele vai para Jope, ali encontra com Tabita, e era uma pessoa que realmente era muito boa, muito bondosa, né? E aconteceu que ela amadureceu e veio a morrer. Então, no versículo 39, ele falou o seguinte, Pedro atendeu, foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas, que era Tabita, fizeram enquanto estava com eles. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Olha que bênção. A igreja tinha poder. Você prega a palavra, você é perseguido e você resiste e você manifesta poder. Poder de cura contra a paralisia, o poder de ressurreição, devolvendo ali Dorcas, Tabita, muito querida de todos, com as suas ações, aquelas viúvas. Aquela condição não era de perda, era de poder. Era de manifestação do Senhor. Talvez você pense, estou perdendo isso, aquilo, aconteceu aquilo outro. Não. Pregue a palavra, suporte a perseguição e viva o poder. A nossa aula termina por aqui. Vamos agora conferir a frase do dia. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É isso aí, grande sabedoria da palavra. Você, então, não se julgue nem forte nem fraco, mas alguém que Deus quer usar no poder. Quem tem poder acabou conceitos humanos de fraqueza e força, até de medição de fraqueza ou medição de força. Você está vivendo o poder e nesse poder tudo vai acontecer na sua vida. Chegou o momento da sua participação. Para você participar é muito fácil, manda um e-mail, escoladeprofetas@renascer.com.br. A participação de hoje vem então da Leandra Marques de Carapicuíba. Ela pergunta o seguinte: uma pessoa que se converteu há 10 anos e foi batizada numa denominação que era muito rígida, se enfraqueceu, foi para o mundo, fez pecados horríveis, se arrependeu e foi para uma outra denominação. Ela ainda tem chance de se reconciliar com Deus? Bom, ainda bem, Leandra, que pelo jeito não é você que arbitra isso, nem eu, e graças a Deus. Nós temos que arbitrar o caminho para as pessoas, não arbitrar a condenação. Quantas pessoas já botaram um montão de gente no inferno? Vou dizer para você o seguinte, o inferno nem foi ainda inaugurado. A Bíblia fala que o inferno é para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25. Então, a rigor, estão todos esperando um juízo. Ninguém está no inferno. E também ninguém está propriamente dito, agora esse está no céu, esse está no inferno. Não, estão agora no juízo. Quando você morre, você tem a sensação, o sentimento e a certeza do que é a consequência. A Bíblia fala, as obras o acompanham. E o juízo vem sobre todos. Agora, uma pessoa, nessa vida, na consciência, se largou o Senhor, volte e se batize. Porque o batismo é uma aliança. Se rompeu a aliança, volte e no batismo efetive uma nova aliança. Sai de uma denominação, se vier para uma outra denominação com religiosidade, nada vai acontecer na tua vida.
Venha para um local onde você possa realmente viver uma aliança e viver a liberdade do Espírito, a liberdade de aplicar a palavra, de viver a palavra e de não ser aí restrito por coisa alguma. Então chegou o instante de você apostolicamente conhecer o ambiente. Venha renascer em Cristo, venha viver de maneira apostólica e não tenha na tua vida nenhuma limitação das religiosidades. Venha, você se afastou, volte, se batize. Vou me batizar de novo? Vai batizar no nome do Senhor Jesus. Quebrou a aliança? Venha para estabelecer essa aliança e viver a bênção do Senhor. Vamos agora conferir a nossa curiosidade. Outro partido judeu da época de Cristo eram os essênios. Dedicavam-se muito ao templo, mas não concordavam com os sacerdotes de Jerusalém por causa de acordos políticos. Por isso foram para o deserto, próximo ao Mar Morto, para esperar a vinda de Cristo. Você já conheceu dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes e agora então dos essênios, né? Cada um tem a sua divisão, como você viu aí, mas na hora de matar Jesus, todo mundo se uniu, viu? Todo mundo matou Jesus, todo mundo realmente quis ali a morte daquele que era o Filho de Deus e por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas agora pelo arrependimento voltam a conhecer Jesus e a conhecer um poder de salvação. Nosso programa está chegando ao final, nós vamos agora participar do momento da nossa oração. Você vai orar para que nos seus lábios haja a palavra da pregação do Evangelho, para que você possa vencer as perseguições e você possa ter na sua vida a manifestação de poder. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, onde os frutos da transformação serão evidentes em nossa vida. Em atos apostólicos do Teu Espírito, manifesta essa transformação. Nós somos transformados por pregar a palavra, que possamos pregar Jesus Cristo. Vem, 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 poder de Deus. Invocamos o Teu nome, invocamos o nome de Jesus. Invocamos esse nome que tem todo o poder para trazer agora a salvação. Que na pregação do Evangelho, que em meio a qualquer perseguição que possa existir, os Teus filhos se manifestem agora absolutamente soberanos e tenham sobre a sua vida a marca desse poder. Coloque em cada um de nós esta certeza e esta vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você vive essa unção e debaixo dela tenha muitos resultados e muitos frutos que mostrem que você efetivamente está transformado. Eu quero dar os endereços para você. Nossa sede, Lins Vasconcelos, 1108 no Cambuci. Todo dia está aberto, fim de semana também. Palavras de Poder, Bispo Antônio, às 10 da manhã, 17, Apóstolo, às 19 horas. Espaço Renascer na Moca, Apóstolo Ministro aos domingos, às 10 horas. Bispo Antônio, às 19 horas. Bispo Tídia, às 17 horas. Eu, Bispo Betão, aguardo você em São Bernardo do Campo. Ano da colheita, venha para o campo. Jurubatuba, 1585. Faria Lima, 1400, centro de São Bernardo do Campo. Quero terminar o programa falando da ESAR. ESAR, Escola Superior Aberta a Renascer, logo inserida num grande contexto que será o portal do conhecimento. Mas entre agora, www.esar.edu.br. É um mundo de cursos e conhecimento para você se qualificar e, na unção do Espírito, ter muita manifestação e demonstração de poder. www.esar.edu.br. Nunca se esqueça, Jesus vive e Yeshua Rai, a paz do Senhor, Shalom Adonai.